Olá, meus caros, dando prosseguimento à série de pregações do livro de Provérbios. Vamos abordar na edição de hoje o capítulo 11. Que Deus os abençoe. O apresentador, o produtor, você já sabe quem é o irmão Bruno G. Meus caros, vamos à leitura do texto. Provérbios 11, versículo 1 em diante. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança falsa, fraude, é abominação, é terrível para o Senhor. Coisa horrenda é cair nas mãos do Senhor. Aquele que modifica o peso, que de alguma forma tenta alterar o peso para ficar em harmonia, em equilíbrio, essa balança enganosa, que não é a balança da justiça verdadeira, né? Já que para quem estuda direito sabe que a balança no direito representa equidade, justiça, equilíbrio. E uma balança enganosa, justamente injustiça. E injustiça, obviamente, para Deus é abominação, é terrível, é horrendo. Mas o peso justo, ideal, certo, sem enganação, você pode, por exemplo, fraudar o peso colocando algo que não condiz com o peso de algum produto. Por exemplo, você pega uma caixa, ela vazia, tem um preço, tem um peso. Você enche ela de papelão para dar um outro peso, ou vice-versa. Ela tem algo dentro dela, você tira para pagar menos, para não estar no peso correto. Isso é abominável. Quantos irmãos que assim fazem, fingem ser uma coisa, são outra. Dizem que amam seu irmão, seu próximo, mas não amam. Tira o seu corpo fora quando é a hora para ajudar, tendo ele possibilidades, seja com um aviso, seja com uma advertência, seja com um apoio, com uma voz amiga, ou como uma voz amiga, um amparo. Quantos que mentem descaradamente, tendo a cara de pau, a pachorra de negar, de omitir, de dizer não, mesmo sendo pego em flagra, no pecado, no adultério, roubando, varapiando, fazendo tudo que é contrário à santa lei e, por conseguinte, ferindo o seu próximo. Essa balança enganosa não há de permanecer na congregação dos justos. Temos que tomar cuidado. E esse provérbio também diz respeito à honestidade no comércio. Porque quantas vezes a gente vai na mercearia, vai no mini mercado, no supermercado, comprar 1 quilo de carne. E ao comprar o quilo de carne, o preço é tal. Mas na realidade, você está levando menos do que 1 quilo por um preço igual ou acima de 1 quilo. Isso é engano. Esses que praticam essa tal obra estão em falta com o Senhor. No Brasil, por exemplo, temos até o órgão protetor, defensor do consumidor, que é o Inmetro, e tem o objetivo de proteger exatamente o cidadão desses comerciantes sem escrúpulos, que
faz de tudo para ganhar. Enganam no botijão de gás. Às vezes você pensa que está levando um botijão de 13 quilos, mas está levando por menos, por um preço, melhor dizendo, por um preço exorbitante. Te enganam com o rótulo de um produto bom, mas o conteúdo não faz jus àquilo que está na propaganda. Aqui pode encaixar todo o marketing, merchandising enganoso, promessa falsa, propaganda falsa, enriquecimento ilícito por conta disso. E Deus vai tratar com esses, porque nós temos que ser honestos. Um comerciante, um empresário, um lojista, ele tem que respeitar as leis do consumidor, bem como o consumidor tem deveres na compra de um produto e tem o direito de receber exatamente o produto da forma como está na propaganda. Então, olha só, né? É o Salmo, é o provérbio de Salomão para aplicarmos no nosso dia a dia. Essa balança enganosa é abominável ao Senhor. Balança essa, que pode se interpretar, como já disse, no cotidiano por meio do comércio, pode representar o irmão, a irmã que usa de engano dentro da igreja, pode representar um comerciante, um empresário, um lojista, ele tem que respeitar as leis do consumidor, bem como o consumidor tem deveres na compra de um produto e tem o direito de receber exatamente o produto da forma como está na propaganda. Então, olha só, né? É o Salmo, é o provérbio de Salomão para aplicarmos no nosso dia a dia. Essa balança enganosa é abominável ao Senhor. Balança essa, que pode se interpretar, como já disse, no cotidiano por meio do comércio, pode representar o irmão, a irmã que usa de engano dentro da igreja, pode representar as mentiras que a gente comete, né? Vamos tirar essa gente que o pessoal ímpio comete sem remorso algum para ludibriar as pessoas, para lucrar. Então, balança enganosa para o Senhor abominável, porque Deus quer honestidade no comércio, Deus quer honestidade na vida cotidiana. Devemos ter a mente de Cristo, devemos ser novas criaturas, deixar a mentira, falar a verdade com o próximo. É o que está lá em Efésios 4:25. Jamais devemos seguir o pai da mentira, que é o diabo, conforme diz João 8:44. E é necessário nós termos honestidade para com Deus. É uma ironia, é triste ver tantas pessoas alegando que são de Deus, que pregam a palavra de Deus, que vivem a verdade, mas fazem justamente ao contrário. É aquela máxima do cura, do padre, do sacerdote: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é de Deus. Você está sendo hipócrita. Você está sendo falso. E outras formas ou maneiras que você usa de engano. Você mente na balança, quando até mesmo você prega
aquilo que deveria ser pregado, mas de uma outra forma, distorce, prega para outro foco, ou com outro foco para outra pessoa. Por exemplo, você vai pregar sobre adultério, mas você é um adúltero, então você prega aqui aquilo que te convém, que não vai ferir, não vai tocar na ferida. Não, olha, irmãos, adultério é falso, é pecado. Aí você traz a baila na pregação, adultério como sinônimo de falsidade. Olha, falsificar um documento é pecado, adulterar um documento. Mas não é só isso que é pecado, não é só isso que corresponde o não adulterarás. Também a infidelidade conjugal. Veja só, nisso também nós podemos se encaixar como um balanço enganoso. Temos que tomar muito cuidado, porque para o Senhor o que vale mesmo é o peso justo, equânime. Esse é o seu prazer, tudo certinho, tudo dentro dos conformes, tudo conforme estabelecido. Não podemos ter lucro com a desgraça dos outros, enganando os outros. Versículo seguinte: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Óbvio, quem é soberbo é afrontado, é zombado, é humilhado. Você vê um soberbo e as pessoas que notam ele, sabe que ele está sendo soberbo, elas vão de alguma maneira querer o derrubar, inclusive sendo irônica, inclusive endossando para que ele caia no seu próprio erro, na sua própria armadilha, com a sua própria soberba, como foi Satanás, que Deus permitiu todo o seu intento e a execução desse intento, não impediu. Quer dizer, Deus concordou? Não, só deixou para ver até onde ele iria, o tamanho da sua ousadia e intrepidez. Quando ele viu que era demais, ele expulsou dos céus. Assim o que acontece na igreja, no trabalho, no dia a dia. Quantos soberbos que não enxergam que são soberbos, que estão com a sua mente cauterizada pelo inimigo e que estão prestes à ruína, porque a soberba precede a ruína. A soberba leva o sujeito à afronta e a sofrer. O sujeito boçal, o sujeito que acha que é o bambambam, que é o pimpão, ele uma hora dá com burros na água, uma hora ele se dana, porque ele está plantando isso e vai colher isso. Você não pode taxar alguém de soberbo não sendo. Agora, quando você vê um soberbo, tente de alguma maneira falar com ele mansamente, para que ele não tenha uma caída terrível. Tem um ditado que diz que o sujeito sobe o degrau mais alto, para quando cair de lá se esborrachar no chão, né? Do mesmo modo que ele avançou rapidamente ao topo, é o mesmo modo que ele vai vir puxando, porque não foi pela humildade, de degrau em degrau, passando todos os desafios, todos os obstáculos, não foi pelo seu esforço, subiu de paraquedas ou caiu de paraquedas ali. Esse é o que eu te pedi. Soberbo, ele
acha que está com a razão. Ele não reconhece seu pecado, seu erro. Como o rei Nabucodonosor não teve que pastar para entender melhor o que é a vida. E muitas das vezes nós sofremos alguns problemas, algumas afrontas, e não sabemos que foi por conta da nossa soberba, às vezes travestida de arrogância, às vezes travestida de opinião, às vezes travestida de auto-vitimização, às vezes travestida de uma outra palavra, ou com uma outra postura, mas não deixa de ser soberba. Porque aquele que não tem soberba é humilde, reconhece, se humilha. Não se humilha para aparecer para o povo, porque também isso é soberba. O sujeito se fingir de piedoso, se fingir de santo, né? Se fazer de santo. Não, isso é soberba também. Pra passar aquela imagem de que ele é a pessoa melhor do mundo. Que não existe bom, o próprio Jesus disse, senão um Deus que está nos céus. Então, vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Quem é humilde é sábio, porque diante da humildade vai a honra. É claro que você não vai ir ao extremo da humildade, que é se rebaixar, que é se impedindo, né? Sofrendo, aceitando as aviltações, né? Das humilhações, aceitando os açoites, sendo um burro de carga, Beast of Burning, a música do The Rolling Stones, né? Você não pode ser, não deve ser aquilo que minha tia dizia, tapete de Satanás, que é o extremismo da humildade. Não, eu sou humilde porque eu estou aqui apanhando e Deus vai me abençoar, porque é para dar uma face e levar um tapa de uma face e da outra. Não é isso, meus caros, isso aí é burrice, isso é idiotice. Do mesmo modo que a soberba extrema. Muitos podem nos julgar que temos soberba por conta de uma ambição, ter ambição não é pecado, desde que a ambição seja dosada, tudo com equilíbrio, não tem pecado. Como o próprio Salomão diz em Eclesiastes, não seja demasiadamente ímpio nem justo, com equilíbrio. Você só não pode deixar a soberba tomar conta, roubar o espaço de Deus em sua vida. A soberba um pouquinho, com a roupagem de ambição, não tem problema. Bem como você ser humilde, a dosagem certa também não tem problema. Agora você ser capaz, você ser escravo, aí sim, você viver subjugado, aí não está a sabedoria. Versículo 3: a sinceridade dos sinceros os encaminhará, quer dizer, lhe dará rumo certo, mas a perversidade dos desleais o destruirá. A perversidade daqueles que não andam segundo o caminho de Deus, esses sofrerão as terríveis consequências. Consequências estas que pode ser a perda de quem o ama, pode ser a perda financeira, a ruptura de um relacionamento e outras coisas mais, porque não entrou no caminho da santidade, da sinceridade, da transparência, não foi leal para com os seus que demonstraram sinceridade. Tem que haver reciprocidade. Se o sujeito não trabalha da maneira coerente, ele infelizmente uma hora vai realmente se ralar, porque isso é lógico. Você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, recebe o mal. Nem precisa estar aqui falando. É uma obviedade, um truísmo. É uma obviedade ser sincero
É uma obviedade que a sinceridade vai guiar os sinceros. Que a sinceridade dos sinceros exatamente vão guiar, mas a perversidade dos desleais. E aqui eu quero abrir um parênteses, uma história que eu escutava da minha avó, que vinha calhar com esse versículo. Ela contava exatamente a história, não vamos lembrar, mas vamos colocar alguns personagens. Que tinha um menino que ia brincar na fazenda, um parente de um vizinho, e lá na fazenda tinha boi bravo, gado, né? E o menino, sempre quando vinha da fazenda, já que morava próximo dela, sempre chamava a atenção dos pais ou daqueles que estavam ali passando, ao afirmar que o boi estava correndo atrás dele e queria matá-lo. Ele fez 1, 2 vezes. Na terceira, aconteceu. E ele foi pego pelo boi. E ele berrava. E ele implorava e ninguém vinha. Porque achava, não, deve ser mais uma brincadeira dele. Deve ser mais uma blague dele. E não era verdade. Quando viram que o menino não estava em casa, já passou altas horas da noite, foram então procurar. Quando avistaram, o menino estava todo ensanguentado, morto. A minha avó sempre dizia isso, no sentido de nós não brincar com a verdade. Esse é o problema, é o que está dizendo esse versículo aqui, brincar com a verdade. Passar para os outros uma mentira em nome de verdade, porque nós perdemos crédito com isso. Se você passar uma imagem totalmente errônea da sua pessoa, ela vai se propagar e as pessoas vão virar as costas para você, vão lhe desprezar, vão lhe descartar. Por isso que aquela máxima que diz que a primeira imagem que fica é válida. Se você passa uma imagem de uma pessoa séria, compromissada, de uma pessoa que realmente é trabalhadeira, de uma pessoa que realmente busca a paz, a felicidade, o amor, ou de uma pessoa que quer viver socialmente bem, as pessoas acreditam. Agora, se você tenta passar essa imagem boa, mas você não era, o povo, a hora que descobrir essa mentira, essa falácia, eles vão realmente, por mais que você mais tarde mude e venha a ser uma pessoa boa, ele desprezar. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né? E isso é experiência para mim, porque eu já passei isso, tenho passado isso. Porque às vezes você se associa a uma pessoa, não porque você é corrupto aqui naquela pessoa, mas por conta de algumas circunstâncias você precisar daquela pessoa. Ou a pessoa vir atrás de você, querendo também te enganar, dizendo que precisa de você. Então você vai ser bom e vai até pagar o preço, o sacrifício, porque ao associar essa pessoa, ao tentar ajudar essa pessoa, você está sujeito a ser confundido como ela, ou até pior que ela. Minha avó dizia, te ajunta com o bom serás melhor do que ele, te ajunta com o mal, pessoa má, serás pior do que ela. E foi o que me ocorreu. Quando eu já me desvinculei dessa pessoa, há mais de 3 anos, aquela imagem associada àquela figura, aquele indivíduo, ainda perdura para muitos. Eles olham para minha cara, lembram daquela pessoa. E aí, tudo que aquela pessoa faz de mal, olha, o fulano deve estar junto, está em conluio, está com parceria, é cúmplice. E não é verdade. Até você desconstruir aquela imagem equivocada,
aquela imagem embaçada, demora tempo. É o mesmo caso que eu citei aqui, da história do menino. Você, portanto, tem que procurar ser sincero, porque a sinceridade, de fato, em atitudes, vai lhe caminhar para o caminho certo. Agora, a perversidade dos desleais o destruirá. E até se você for interpretado, equivocado. Quantos que são presos injustamente? Quantos que são mortos injustamente? Justamente por ser confundidos ao estar com determinadas pessoas em determinados lugares. Tem que ter vigilância. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, o sujeito que anda sincero, ele pode até estar com o sujeito, mas a verdade prevalece, né? Como eu. A verdade prevalece. As pessoas agora estão vendo, por mais que demore, eu sei, estão vendo que eu não tenho um envolvimento, né? Não estou fazendo nada de errado. E a pessoa está. E se eu tivesse com essa pessoa, né? Com esse colega, com esse amigo, fazendo o que ele queria fazer, realmente eu estava num lamaçal maior ainda. E quantas situações no cotidiano nós temos como essas? Nós somos coagidos, forçados a escolher um lado e outro. E às vezes, momentaneamente, de imediato, a escolha parece equivocada. Porque o que parece certo é exatamente fazer o errado. A inversão de valores. Pois vai trazer benefício a curto prazo. Mas só que mais tarde vem a problemática. Quer dizer, dessas lições todas a gente tem que aprender, meus caros, a ser nós mesmos, a falar, a romper com todas as barreiras, os preconceitos, as falácias. Porque se você fica quieto, se você não mostra ou demonstra, às vezes você até tentando demonstrar sinceridade, você não é sincero, porque as pessoas estão bastante desconfiadas. E até não é para menor, elas têm que estar desconfiadas mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz para não confiar no homem, porque o homem, ele, da sua natureza carnal, ele é corrupto. Como diz o filósofo, que eu não concordo muito com a sentença dele, mas pode ter algum viés de razão, que o homem nasce mal. Outro já diz, e essa eu concordo um pouco mais, que ele nasce sem discernir o bem e o mal, e a sociedade o corrompe. O sistema corrupto, que jaz no maligno, o corrompe. É bem essa que eu acredito. A gente tem que desconfiar. Mas não ao tal ponto de menoscabar a pessoa. Procurar analisar, examinar. É complexo, né? Mas veja só, você não pode mentir. Você não pode brincar com a verdade. Você não pode ficar se associando a determinadas pessoas ou grupos e não se manifestar dizendo que você é contra. Fazendo um decreto, uma declaração, melhor dizendo, uma manifestação. Você tem que saber, porque tudo isso influi. É claro que aquele que anda na perversidade continuamente, que não se arrepende, esse será destruído. O sincero, por mais que transpareça não ser sincero, a verdade virá à tona. O sincero que possa até mesmo ter se equivocado, enquanto há tempo, se ele se arrependeu, ainda ele alcançará a dádiva, o presente da não destruição, do caminho certo, aplainado. Por isso que nós temos que ter isso em mente, que pode não haver uma segunda chance, como não houve o menino, por ele brincar com
o sentimento dos outros, com a bondade dos outros, com a piedade dos outros. Às vezes a gente abusa, na verdade, da bondade das pessoas, e nós não devemos ser assim. Uma exortação do Senhor para mim, para você, para todos nós. Vamos seguindo. Versículo 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Não aproveitam. Quem que não aproveitam as riquezas no dia da ira? São os desleais. Mas a justiça livra da morte. Porque a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Claro que no dia do juízo de Deus, o que adianta a sua riqueza? O que adianta a riqueza fraudulenta? Mas a justiça livra da morte. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. O sincero que continua na sinceridade alcança misericórdia. É próspero, é abençoado. A justiça do sincero endireitará o seu caminho. Endireitará, se está tortuoso, endireitará. Mas do ímpio que não se arrepende, vai cair. Vai sofrer o dano. A justiça dos virtuosos os livrará. Mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É claro, a justiça da pessoa virtuosa. O que é ser uma pessoa virtuosa? Pessoa bondosa. Uma pessoa que respeita, teme ao Senhor. Que é submissa à sua doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas, é próximo a ti mesmo. Mas o perverso, que não considera isso, que quebra os mandamentos do Senhor, esse sofre. Esse tem sérias consequências. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Olha o que Salomão está dizendo. O homem, quando morre, o ímpio, perece a sua expectação, a sua expectativa, e a esperança da iniquidade perde-se. Porque o homem ímpio tem esperança na sua obra perversa, que vai dar certo, o seu projeto, né, entre aspas, o seu intento maligno, maquiavélico, mas quando ele morre, acabou-se, né, perdeu-se tudo. E o homem ímpio não pensa que aquele projeto dele pode dar errado. Aquele projeto maligno, perverso, enganador, pode arruinar a sua vida por completo. Ele perder a salvação da sua alma. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo, e ganhando até mesmo de modo fraudulento, e perder a sua alma? Não adianta. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci, disse Jesus. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quem é justo tem Deus. Quem tem Deus, por mais que passe por vale da sombra da morte, por mais que passe por dias tenebrosos, cheios de dores, de lamentações, de sofrimentos, ele é livre da angústia, porque a paz do Espírito de Deus reina sobre a sua vida, porque a felicidade de Deus está com ele. Internamente, ele consegue se sobressair daquela dificuldade. Ele se submerge do deserto, porque o Espírito de Deus está na sua vida. Agora o sujeito que é ímpio não tem a presença de Deus, porque o Espírito de Deus, para habitar no coração humano, no templo de Deus, é necessário limpeza, asseio, purificação, santificação. O ímpio não tem santificação. Se não tem santificação, não tem o Consolador. O justo é liberto da angústia porque tem um Consolador, o Paráclito Divino, o Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Versículo 9. O hipócrita, o mascarado, o artista, que o termo hipócrita vem exatamente
da época onde que se fazia na Grécia os teatros. Eram os artistas que usavam máscaras para interpretar personagens. Então a hipocrisia, o termo hipócrita vem daí, e está bem associado à máscara, à fantasia, à ilusão, à enganação. O hipócrita, o mentiroso, o falso, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdade de Jesus. Que lindo. O mentiroso não, fica danificando, achando problema onde não há. Fica falando mal do seu próximo. Fica tentando justificar no seu próximo o seu erro. Ah, o fulano faz errado, eu também vou fazer. Mas o justo não. Ele adquire conhecimento de Jesus e muda, está liberto da hipocrisia, está liberto da mentira, da falsidade e de colocar culpa em terceiros, e tendo paz consequentemente. Versículo 10: no bem dos justos exulta, glorifica, exalta, jubila a cidade. Perecendo os ímpios, há júbilo. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo, há alegria. Quando, entre aspas, um ímpio morre, um sujeito profano, sanguinolento, imagina um Hitler, né? Para nós aqui, tempos contemporâneos, quando ele foi morto, quantos que não triunfaram? Que um perverso, o homem mais terrível e maligno do mundo, caiu no chão, morreu. Agora, o justo é diferente. No bem do justo, na benevolência dele, naquilo que ele se alegra, enaltece. E isso nós estamos falando de uma cidade, de um povo cujo Deus é o Senhor. Porque uma cidade cujo Deus é outros deuses, é o homem, é o eu, isso não procede. É justamente o contrário. Se alegra quando o justo é morto e se comemora a permanência do ímpio. Se entristece quando o ímpio perece, na realidade. Foi o que ocorreu, o que eles fizeram em Jesus, ou com Jesus, melhor dizendo, em Jerusalém. Açoitaram, cuspiram, humilharam, aviltaram nas ruas de Jerusalém, crucificaram, mataram o Filho de Deus, condenaram o Filho de Deus e soltaram o ladrão Barrabás. O povo gosta, a voz do povo é essa. O povo distante de Deus é soltar os bandidos e prender, condenar, matar os justos. É fazer o inversamente proporcional. Mas a cidade, cujo Deus é o Senhor e teme a Deus, ela pensa desse modo como Salomão está falando. E obviamente que aqui, no reinado de Salomão, o povo israelita temia o Senhor, porque Salomão era temente até esse momento a Deus. Diferentemente do cenário que Jesus encontrou no seu tempo, em que o sistema religioso estava corrompido, em que Israel estava subjugada pelo Império Romano, em que o sistema político administrativo controlado por Roma era perverso, era tirano, e até Israel achava que o Messias, Jesus, ia vir para justamente tirar eles desse fardo, tirar eles dessa opressão, dessa ditadura, dessa subjugação de Roma ou dos romanos. Foi justamente o contrário. Ou não só para isso, foi para algo mais, tirar cativos os que estavam da prisão, porque o povo israelita espiritualmente estavam cegos, com os corações endurecidos por Satanás. E Jesus veio os libertar de Satanás primeiro, para depois então
haver a revolução política, mas eles não quiseram. Barrabás. Depois de tudo acontecido, o leite derramado, aí eles choravam, não, esse verdadeiramente era filho de Deus, né? Porque rompeu o véu do templo, porque as rochas se findaram, porque ocorreu alguns fenômenos extraordinários jamais ocorridos. Aí, né? É a mesma coisa, quando acontece a catástrofe, você está sendo avisado, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Você não se precavene, tá? Aliás, não se precavine. Você não se previne, melhor dizendo. Então, quando vem, aí você acredita. Foi o que ocorreu com o povo na época do pregador Noé. Estava pregando 120 anos. E o povo, isso aí tá caduco, tá pirata. Vamos dar crédito, vamos casar e dar esse casamento, beber e embebedar mais ainda. Vamos nos embriagar, vamos continuar cometendo as orgias, as esbórnias da vida, porque isso é aprovado por Deus. Ora, esse homem está tão maluco que ele diz que vai chover, sendo que nessa terra nunca choveu. É um insano. É o que eles pensavam. E aconteceu. Aí quando aconteceu, eles ficaram desesperados. Não, vamos bater na porta. E a porta já estava fechada. E assim será na vida do Filho do Homem. Então, pensamos, meus caros. Vamos seguindo, versículo 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Claro. Pela bênção de Deus, dos sinceros, se exalta a cidade. Uma pessoa que dá bom exemplo, ele leva a cidade no seu coração, ou a cidade está atrelada a ele. Não é? É interessante aquela passagem que Filipe está pregando para Natanael, e Natanael diz, mas como, Filipe? Que lá de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Jesus criado em Nazaré, esse Jesus, será que é o Messias? Lá pode vir alguma coisa boa? E Jesus já antevendo tudo, chegou e disse, vejo que tu és um homem sem dolo, e não há engano em ti. Dissesse bem. E então Natanael disse, verdadeiramente você é profeta. Porque te disse isso, que te vi lá na figueira e te disse que não tens dolo, que eu sou profeta? Quer dizer, você tem que ver para crer. Não é assim que funciona. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. São Tomé teve que tocar em Jesus para crer. E Jesus disse, aproveitando o ensejo, o gancho, bem-aventurado aqueles que não me viram e crerão. Então, meus caros, pensamos nesse sentido também. Porque aqui no caso é diferente dessa passagem que nós estamos falando. Que o homem de Deus, a mulher de Deus que recebe a bênção de Deus, ou seja, que é sincero, ele exalta a cidade. Ele dá bom exemplo, porque as pessoas vão dizer, olha, o fulano é daquela cidade, ele é um sujeito bom, porque ele pratica boas obras. Assim nós temos que ser, meus caros, porque nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, peregrinos, somos fora da nossa cidade, da nossa pátria celestial, que é os céus. E por isso que nós temos que exaltar a nossa cidade, a Nova Jerusalém, para o povo ver, olha, esse homem, essa mulher aí, que nem viu aquela mulher viúva, que aquele que passava perto da casa dela era profeta de Deus. E assim Deus quer que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo, para que o povo veja, olha, tem alguma coisa diferente, algum brilho, tem alguma coisa. Esse sujeito aqui acho que é extraterrestre, é alienígena. Mas daqui não, o sujeito tem a pessoa, ela tem uma diferença, poxa vida, o mundo tá assim, é difícil no mundo caótico, putrefato, corrupto, que nós estamos vivendo nos dias atuais, antevendo a vinda de Jesus.
onde está se cumprindo as palavras, onde o amor está se esfriando e a iniquidade está se multiplicando. Mas aquilo que a palavra nos diz, onde se multiplicou o pecado, a graça de Deus se superabundou. Deus está querendo que todos sejam salvos. E Ele vai usar quem? Nós, testemunhas dele. Então o homem sincero, ele exalta a sua cidade, ele exalta de onde ele veio. E perecendo os ímpios, já falei, né? Há júbilo. Aliás, eu estava no versículo 11, falei do 10. A bênção do sincero exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derribada. Olha só. Um mau testemunho derruba a cidade. Como a cidade de Nazaré, possivelmente por conta de não ter pessoas boas, Jesus nascendo lá, olha, mais do mesmo. É como o sujeito que vem lá da periferia, das favelas, da comunidade, ó, esse sujeito aí tem que tomar cuidado com ele. Abre o olho, ele pode te enganar, sabe como é que são aquele pessoal de lá? É a ideia estereotipada que se tem, preconceituosa. E você tem que desvencilhar disso. Você tem que mostrar o diferente. Principalmente nos dias de hoje, que há um acréscimo de descrença no mundo. O ateísmo tem ganhado espaço. As pessoas estão um pouco se lixando com o papel que elas têm que exercer como igreja, da incumbência, da missão que Deus as pôs ou colocou para ela ser. Você tem que dar o exemplo para mostrar: ah, não, esse sujeito é da igreja, esse sujeito crê em Deus. Será que ele é bom? Porque todo mundo crê em Deus, mas se fosse por conta da crença em Deus, não era para existir bandidos, criminosos, não era para existir adultérios, crimes, barbáries. Não acontece. Por exemplo, na nação brasileira, 95% do povo brasileiro crê em Deus. Mas parece um contrassenso, não é verdade? Como o sujeito pode crer em Deus e fazer atrocidades? Se quem crê em Deus ama o seu próximo, não faz o mal, né? E aí você tem que ser diferente. Você é diferente? Não, eu creio em Deus, mas eu procuro cumprir. Eu não sou hipócrita, eu não sou fariseu. E isso você vai vencer ou vai demonstrar através das suas atitudes. Versículo 12: que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que despreza o seu próximo, olha só, palavra forte, né? Quantos desprezam o seu próximo? Porque às vezes ele não lhe traz rentabilidade, às vezes não, principalmente, né? Fulano que é pobre não tem amigos. Salomão vai dizer mais adiante: o rico está farto de amigos. O sujeito que despreza o próximo é falta de entendimento. Porque quem ama a sabedoria sabe que nós não somos uma ilha. Nós vivemos em comunidades, em bandos. Não podemos viver segregados, separados. Sabe que o próximo, aquele que está do nosso lado, é importante para nós. E ele tem que ter a mesma bênção de Deus, né, que nós, ou aliás, ele recebe a mesma bênção de Deus. Jesus morreu por ele também. Ele é digno de receber essa bênção. Você tem a incumbência de passar. Do mesmo modo que você vê ele sofrendo, lhe ajudar. A hora que ele estiver precisando de uma cesta básica, de uma ajuda financeira, o que for, você tem que ajudar. Você não pode desprezar: não, ele é pobre, não me interessa. Ah, ele é negro, não me interessa. Ah, ele é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Se você tem a mentalidade de Cristo, você não pode cometer acepção de pessoas. Veja bem o que diz o versículo: que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. E é falta porque aquele sujeito que agora está mal, daqui
algum tempo pode estar bem, e você precisar dele, e aí, como é que fica? Não diz o ditado que o mundo dá voltas? E o mundo dá voltas. Aquele que você desprezou no passado, aquele que não te deu a mínima, ou que você não deu a mínima para ele, pode estar num patamar superior a você mais tarde. Então você tem que ser sábio, por mais que você até mesmo tenha uma certa eu ia falar ojeriza, mas não seria essa palavra apropriada, mas uma certa aversão, vou colocar assim, ao sujeito. Mas faça a sua parte, principalmente por entender o Evangelho, a boa nova, por ser uma nova criatura. Faça a sua parte, pelo menos, em pregar o Evangelho, em acolher ele como irmão em Cristo Jesus, ou ela. Mas o homem de entendimento cala-se. Ele não despreza, ele não desdenha, ele não zomba, ele fica quieto. Se pode estender a mão, estende. Se não pode, não estenda agora. Se vir cumprimentar, ele cumprimenta. Se dá um oi, fazer uma saudação, ele faz, ele cumprimenta. O que não pode é ele falar palavras que machucam, que ferem, em tom de ironia e desprezo. Versículo 13: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel do espírito encobre o negócio. Olha que versículo interessante, né? O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel do espírito encobre o negócio. Que coisa é essa? Não entendi. Você pensa, olha só, você que anda falando mal, dizendo palavras torpes, excomungando, esconjurando o seu próximo, você descobre algo que é, entre aspas, valioso. Mas o fiel de espírito, ele encobre o negócio. Veja só, o sujeito que vive toda a vida reclamando, vive toda a vida esconjurando o próximo, ele acaba entendendo como funciona a coisa e ficando cada vez mais indignado com aquilo e não tem controle de si. Mas o fiel, ele não precisa praguejar para entender esse negócio, para compreender esse segredo. Ele acaba, por conta da sua sabedoria, entendendo como funciona a coisa, encobre o negócio e não fala e deixa acontecer. Ele é sábio, porque tem coisas que não é necessárias, tem coisas que não é necessário ser ditas. Versículo 14: não havendo sai, mas na multidão de conselheiros há segurança. É verdade. O povo foi destruído, como disse o profeta, porque faltou o quê? Sabedoria. Por isso que é interessante o conselho. E eu falava no meu quadro, examinar a diferença entre conselho e ajuda. Nem sempre nós precisamos de conselho, como nem sempre de ajuda. Conselho e ajuda é uma diferença. Conselho é aviso, admoestação, ensinança. Ajuda é amparo, subsídio, socorro. Então há uma diferença. Às vezes o sujeito sabe o que fazer, mas não tem como fazer. Compreende? Quer dizer, o sujeito já está dando conselho para si mesmo, já sabe como funciona a coisa, já sabe como deve fazer, mas precisa de algo, de uma ajuda, digamos, por exemplo, financeira, para tocar a vida, para abrir um negócio, para empreender, por exemplo. Ele sabe como funciona o mercado do empreendedorismo, mas ele precisa da ajuda financeira. Se ele não tiver, não adianta. Não adianta o sujeito dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Tá, mas não tem ninguém que me dê ajuda para iniciar o meu negócio. Do mesmo modo, como o sujeito, quando o sujeito tem dinheiro, tem capital, tem uma estrutura financeira boa,
quer empreender, mas não sabe como. Precisa de sabedoria, precisa, melhor dizendo, de instrução, de conselho. E aí, né? Quanto mais conselho, melhor. Não se diz que duas cabeças pensam melhor do que uma? Que mais cabeças pensam melhor do que uma? Então, é nesse sentido. Não havendo sábia direção, o povo cai. E a sábia direção é exatamente essa multidão de conselhos. Também o conselho não pode servir como um empecilho, porque às vezes o sujeito diz, olha, não faça isso, né? Dá um conselho, e é verdadeiro, realista. Não faça isso, que isso tem muito risco. Olha, não invista na bolsa, porque é arriscado, é arriscado. Mas se o sujeito às vezes tem condições de investir na bolsa de valores, e se ele investir naquele dia ele pode ter uma rentabilidade interessante, por que não arriscar? Quem não arrisca não petisca. O sujeito não pode ouvir muito lado negativo e nem se empolgar muito. Tem que ter um equilíbrio, fazer testes, provas para avançar. Então, fica claro, e que isso sirva para todos nós, saber a diferença entre conselho e ajuda. Olhar para alguém e ver o que ele precisa, é de um conselho ou de uma ajuda? Ou para você mesmo, o que eu preciso, é um conselho ou uma ajuda? Fazer essa análise. Porque senão o sujeito vai pensar o seguinte, não, né? Com relação ao outro, eu já ajudei ele, eu já dei conselho. Olha, conselho não era o que ele precisava de uma ajuda financeira. Ah, eu já ajudei ele. Financeiramente ele precisava, até ele tinha de sobra. O que ele precisava de mesmo era de um apoio afetivo, de um conselho, de um ombro amigo, e por aí vai, ele ou ela. Então é nesse sentido. O versículo diz, não havendo sábia direção, o povo cai, né? E na multidão de conselheiros há segurança, claro que há. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Versículo 15, nós já falamos de fiança. Mas o que aborrece a fiança estará seguro. Ou seja, aquele que está parte da fiança, de ser fiador de estranho. Aqui está falando de estranho, não está falando de parente, pessoa que você realmente confia. E eu já falei, a pessoa que você ama, que você conhece, pelos frutos conhece as árvores, irmão, pode ser teu irmão de igreja, fiel, que pediu esse favor só para cumprir formalidade, ok. Agora, você vai fazer para qualquer um? Né? Ou fez para um, vai abrir a porteira para fazer para os demais? Sabendo que corre sérios riscos? Então, aí você não entendeu exatamente o Evangelho. Você está sendo burro de carga, você está sendo um idiota. E em Cristo Jesus, nós não somos burro de cargas e nem mesmo idiotas. Porque em Cristo nós temos sabedoria. Conhecemos a verdade e ela nos liberta dessas idiotices e de sermos tapetes, escravos de Satanás. Porque isso é uma armadilha do diabo. Ah, do diabo, o diabo, cola, rabo, tridente, não. O diabo sentido figurado, que já a palavra diabo quer dizer enganador, adversário, inimigo. E o camarada que chega até a nós, para nos persuadir a sermos fiadores de um contrato locatício, por exemplo, sabendo que não vai pagar, já com essa má fé, para delegar as despesas a mim, por exemplo, esse sujeito é um adversário, é um inimigo. É sim, como que não? E esse a gente não pode tratar com doçura não, com candura não, isso a gente tem que repreender em nome de Jesus, não fazendo. Jesus não ensinou a nós sermos trouxas, otários, dá um tapa na cara da outra, não é nesse sentido, meus caros. Se nós interpretar a Bíblia literalmente, nós estamos perdidos. Então nós vamos cortar o nosso dedo, cortar a nossa mão, porque a Bíblia diz, se o nosso cai para cortar ela, sejamos mais bereanos, examinemos mais com atenção a Bíblia, meditamos mais nela. Os bereanos eram o povo de Bereia, que examinavam tintim por tintim o que os apóstolos pregavam. Tem que ser assim. Pedir discernimento e sabedoria para Deus, e Ele que nos dá. Versículo 16. A mulher aprazível, a mulher que agrada, guarda a honra, como
os violentos guardam as riquezas. O homem benigno, versículo 17, faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Então a mulher aprazível, mulher que é delicada, é uma mulher que se dedica a fazer o que é bom, ela guarda, ela tem honra. Do contrário, não tem. Tá? A palavra aprazível, para você que não sabe, está relacionada àquilo que se apraz. Diz, do lugar onde se goza, seria, como já disse, agradável. Aquilo que é deleitoso, proveitoso. Então, a mulher aprazível, agradável, guarda, honra. Ela tanto é uma mulher honrada, como ela estimula, ou melhor dizendo, tanto ela honra como ela é honrada. Como os valentes, talvez aqui quer dizer, né, que essa versão aqui está meio complicada, versículo 16, às vezes é necessário a gente da Almeida, porque você entende como violento, quer dizer, para ser violento, para guardar as riquezas, não, como os valentes guardam as riquezas, ou as seguranças guardam as riquezas. Então é assim a mulher aprazível, que tem honra. Ela é no sentido até mesmo dela se preservar, pode encaixar aqui até mesmo a questão da santidade, da virgindade, não só o rompimento, o não rompimento do ímen, mas também no sentido espiritual, né, da sua castidade, da sua virgindade. A mulher agradável, ela guarda a honra, ela tem honra, assim como os seguranças guardam a riqueza, porque o que ela tem é uma riqueza. O homem benigno faz bem a sua própria alma, isso é óbvio, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para quem semeia a justiça haverá galardão certo. É óbvio, pelo que você semear vai colher. Versículo 18. 19. Como a justiça encaminhará para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Como a justiça, como que é justo, que é reto, encaminha o sujeito, a pessoa, o homem, a mulher para a vida e vida eterna, assim o mal segue para aquele que segue o caminho maldoso. Isso vai lhe conduzir à morte. Assim o que segue, melhor dizendo, o mal, né, que está no caminho perverso, vai trilhar o caminho de morte. Versículo 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Não é? Davi é um exemplo, pai de Salomão. Tem um coração segundo Deus. Ele pecou, mas reconheceu suas falhas. Isso não quer dizer que você possa, ou deva, ou tenha que ficar sem pecar, ou que se você pecar é um pecado mortal, já era, já deu. É claro que depende do pecado, depende da circunstância, mas se você cair, Deus está pronto para tomar pela mão e te erguer, se você se humilhar. Então, diz o versículo no final, mas os que são perfeitos em seu caminho, essa perfeição, nessa vida dificilmente nós vamos ter, mas a perfeição no sentido de querer se aperfeiçoar, de querer ser perfeito e santo, nós podemos. E é nisso que Deus olha, é para isso que Deus olha, esquadrinha os nossos corações, sonda, para ver se nós temos esse desígnio, esse interesse, essa vontade. Ainda que o mal junte mão a mão, mas a semente dos justos escapará. Ainda que haja um esquema, ainda que haja uma quadrilha muito bem formada do mal, de criminosos, de bandido, ainda que o crime seja, entre aspas, perfeito, esse bando,
essa turma, esses criminosos não ficarão impunes, não ficarão sem castigo. Deus está contemplando, ainda que, né, a gente comumente vê isso na justiça, né? Tem aquele marabalismo jurídico por conta de financiamento, ainda que tenha corrupção. Deus está contemplando tudo isso. O juiz que decide parcialmente, porque é parente do fulano, porque recebeu certa quantia para decidir favorável a ele, para condenar o justo e absolver o ímpio ou bandido, ainda que saiu de acordo com o que manda o figurino da bandidagem, da corrupção, Deus está contemplando. E esses não ficarão impunes, não. Agora, a semente dos justos, ainda que sofra, ainda que seja, aliás, que seja, né, condenado ou condenada injustamente, Deus vai livrar, Deus vai abençoar, Deus vai contemplar e pelejar. Foi o que ocorreu com os apóstolos. Eles não estavam presos? Hã? Não estava Paulo e Silas presos? E lá eles louvavam o Senhor, e veio o anjo e abriu a porta do cárcere, portão, e eles foram livres. É assim que Deus age. Aleluia. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa, que se aparta da razão. Olha só, joia preciosa. A Bíblia diz para nós não dar as coisas santas aos cães, né? E nem muito menos as joias aos porcos. E aqui a mulher, sendo joia em focinho de porco, é a mulher bonita aparentemente, que não se aparta, que se aparta da razão, melhor dizendo. Não adianta a pessoa ter a aparência de cristã, de uma mulher boa, mas se na sua essência ela não aparta do mal, ou se lá no seu recôndito, no seu oculto, na sua vida familiar, né, em casa, no lar, ela então não tem tanta formosura assim. Olha que versículo. Quer dizer que a mulher não basta ser formosa, ela tem que ser formosa e se apartar. E não se apartar, melhor dizendo, da razão, da racionalidade. Aqui nós podemos também falar da igreja como uma mulher irrepreensível, imaculada, santa, que é como essa expressão aqui, uma joia de ouro, pois ela é preciosa muito para Deus, mas em focinho de porca, em focinho de porco, né? Estando lá no espanjador de lama. E a Bíblia diz para nós não dar as pérolas aos porcos. É isso. O que adianta ter aparência e não ser, meus caros? O que adianta nós dizer que somos cristãos e não somos? E não tiver mudança, não tiver novidade de vida? E aqui serve para as mulheres aí que são formosas, são bonitas, mas socialmente têm um comportamento totalmente reprovável, né? São orgulhosas, são presunçosas, são barraqueiras. É para isso também. É essa reflexão. Ai, eu sou bonita. Ai, porque eu tenho um corpo maravilhoso. Eu sou esbelta. Ai, tá tudo certinho. Eu não tenho estrias. Eu não tenho celulite. Olha o meu glúteo. Olha as minhas pernas, as minhas nádegas, os meus bustos. Eu sou top. Eu sou toda. Tu és toda. Só aparentemente. Porque por dentro putrefação, só nojeira, é sepulcro caiado, que nem disse Jesus, que são os hipócritas, bonito por fora, nauseabundo, putrefato, nojento por dentro,
ou nas situações que se externa esse seu pensar. No caso das mulheres e da igreja também, né? Estão aí com salto bem alto, cascavelando. Uma dessas igrejas era a igreja de Laodiceia. Eu sou rica. Eu sou abençoada, sou próspera. E Deus disse: olha, não sabe que tu és nu, cego e desgraçado e miserável. Deus já humilhou, Jesus já humilhou, já de lata, na cara. Na lata já disse. Que não tem papas na língua. Quando é para dar a repressão, tem que ser dada. Quando Deus manda dizer, tem que dizer. Não tem muitas igrejas, né, do Senhor, igrejas santas, puras, imaculadas, que andam se desfilando, que andam a soberba, que nem as filhas de Sião, se eu não me equivoco, essa passagem, estão cascavelando, salto 15, vão descer, vão deixar a soberba de lado, vão tirar um pouquinho dessa vaidade, porque a formosura que Deus quer não é no exterior, é no interior, não é na preciosidade de vestidos, no vestido de joias, nada disso, não é cuidados com a pele, com o corpo, fazer massagem, fazer terapias, fazer plástica, não é nada disso. O que importa é seu interior, sua vida social, como você se comporta. Olha que texto maravilhoso para nós meditar. Quanta coisa dá para extrair desse versículo. Versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. O desejo do justo é somente o bem, claro, mas a esperança do ímpio é a ira. O sujeito é iracundo, só quer se vingar. Não vê a hora, cumprir a sua vingança. 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Olha o versículo 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Quer dizer, eles dividem, eles dão, eles passam para frente, eles doam. E outros que retêm, que guardam mais do que é justo, mas é para sua própria perda, porque não é justo, excedeu a porção cotidiana, passou dos limites. Para que guardar? Por que não doar? Por que não fazer a obra assistencial? Isso aqui tem várias implicações, e até muitos usam, principalmente adeptos da corrente da teologia da prosperidade, para enganar o povo com esse versículo. Mas vamos ver o contexto desse versículo. Versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Alma generosa, aqui está falando de generosidade, de ajudar o próximo, não de ajudar a instituição religiosa, e muito menos pastor larápio, malandro, desidioso, preguiçoso, não, que não quer trabalhar, que quer ser pesado para a obra, coisa que Paulo evitou, ser pesado para os irmãos, no sentido de abusar da sua bondade, da sua generosidade, da generosidade dos irmãos. Então a alma generosa engordará, claro, aquele que é generoso, aquele que pode ajudar, dar uma boa gorjeta para o garçom, aquele que pode dar uma boa esmola, aquele que pode ajudar o mendigo, e não fazendo para se aparecer diante dos homens, porque aí faz que nem os fariseus, já ganhou seu próprio galadão, mas fazer de modo oculto, que a sua mão direita não sabe o que dá a sua mão esquerda e vice-versa. Esse será farto, abençoado, próspero, terá bênçãos e mais bênçãos de Deus. Porque, na realidade, nós estamos aqui, meus caros, é para nos desprender, desapegar, porque nós somos passageiros. Será que nós não entendemos que tudo que nós ganhamos é tudo emprestado? Nós não levamos com nada. O Jó disse: nu vim esse mundo e nu retornarei. Nu sairei, melhor dizendo. Não leva pato. Então a gente tem que nos desprender de todo quanto é materialismo, egoísmo, soberba, por aí vai. Inclusive aqui aplica a nós darmos conhecimento, a nós pregar o Evangelho, falar daquilo que nós sabemos,
Né? O problema é que também a gente não pode também ser tão, eu diria assim, ingênuo, ao ponto de, não, vou entregar tudo, vou ajudar, porque eu gosto de ajudar. E o sujeito vai cada vez mais dependendo dela, vai abusando. Mas tudo tem que ter limite, também tem que saber refrear. Porque tem expert, aproveitador para tudo, né? A gente tem que também analisar isso. Isso não é agradável a Deus. 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, que guarda o trigo. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Porque senão não vai alimentar o povo. O que busca ser do bem, busca o favor. Mas aos que procuram o mal, ele se sobrevirá. Olha que interessante. O que busca ser do bem, busca favor. Mas o que procura o mal, ele lhe sobrevirá. Quer dizer, pessoas que estão buscando o mal para si mesmo, com suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, com a sua própria ação. Quem busca o bem vai receber o favor, a benevolência. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Olha só, como uma planta. Os justos que não confiam na sua riqueza, confiam no Senhor. Que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que permanece para todo sempre. Os que confiam no Senhor são prósperos. Claro que faz a sua parte, obviamente. E que não estão pegados ao materialismo, as coisas dessa vida, e vivem uma vida abnegada, desprovida de qualquer apego. Porque o Evangelho em Cristo Jesus é desapego. É desapego. É desapego da morte, é desapego da família, é desapego do materialismo, é desapego da vaidade e de outras coisas mais, das obras da carne. É isso que Jesus ensina. E na realidade, se for analisar, é isso mesmo. E quem assim faz tem sabedoria. Versículo 29. Que perturba a sua casa, herdará o vento. E o tolo será servo do entendido de coração. Que perturba a sua casa, herdará o vento. Ou seja, aquele que é perturbador seu, aquele que faz mal para você, vai herdar o vento. Porque de vez de ele estar fazendo o seu caminho, ele está preocupado com a vida alheia. Aquele que está preocupado com uma vida alheia, queima o feijão, o fogão, está toda a vida pegando fogo, está queimando, a panela no fogão está toda a vida queimando. Porque ele não cuida do seu nariz, do seu próprio umbigo. Não, ele fica só olhando na vida dos outros. Então aqui está dizendo mais ou menos nesse sentido. O que perturba a casa herdará o vento. O sujeito só fica lá, olha fulano, o que ela está fazendo? Coloca aquela inveja, aquela coisa. Olha, fulano agora criou um negócio. Olha, fez isso, fez aquilo. Olha o que estão fazendo. Olha. E não se preocupa em fazer a sua própria vida, em cuidar do seu próprio nariz. E o tolo será servo do entendido de coração. Quer dizer, o tolo vai ficar sempre rastejando, sempre dependendo do pedagogo, do professor, da sabedoria, que pode inclusive, até abusar dele. Ele virá escravo. É o que acontece com aquele que cuida da vida dos outros, não cuida da vida dele, vai ficar sempre dependendo das pessoas, e o depender das pessoas nem sempre é bom, porque elas fazem o que elas bem entenderem. Você tem que fechar o bico, tem que aceitar de goela abaixo o que ela fala, o que ela quer e tal. Você quer autonomia, independência? Então comece a se emancipar, procurando sabedoria, através de oração, de santidade, de leitura, de oração, pedindo a Deus. Versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sabe, esse aqui é um versículo bem clássico que muitos dizem. Olha, você tem que ganhar alma para a igreja. Você tem que ganhar alma para o reino de Deus. A igreja aqui, o templo, a congregação, a instituição religiosa. Aí você vai naquele início da fé, todo temeroso e todo cheio do amor de Deus. Não, tem que ganhar alma, se não ganhar alma,
eu não sou sábio. Se eu não ganhar alma, eu vou para o inferno, porque eu tenho que ganhar uma alma, porque ganhando uma alma, trazendo o pecador para Cristo, uma multidão de pecados me são encobertos. Eu fico puro. Opa, fica aquela obsessão que eu tenho que ganhar alma. Aí já vem a exaltação também. Tanto o cara ser obcecado e conseguir algumas almas, o cara já começa assim, aqui eu tô ganhando, ó. Aí começa a aparecer dentro do povo. Aí isso aí é de Deus, né? Pensa consigo, se isso é de Deus. E analisa o contexto aqui. Se o que ganha alma é nesse sentido que a religião nos educou. Não é, meus caros. Olha o texto. De acordo com o contexto. Nós vamos ler o versículo 30 e 31. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma sábio é. Versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio, o pecador. Então, o fruto do justo é a árvore da vida. Fruto dele. E o que ganha alma, sábio é. O justo, que vem da árvore da vida, que é a árvore da vida, ele é sábio, porque ele dá frutos, ele ganha almas. Mas esse ganhar almas, o que é? É almas para o reino de Deus? É ganhar almas no sentido de fazer bem para as almas, dar bom exemplo? É ganhar almas, e segundo pesquisa, a nossa alma tem um peso de 21 gramas, pessoas, cientistas dizendo que quando a gente morre, a nossa alma sai, nosso espírito tem esse peso. Então é ganhar esse 21 gramas. É isso? Não é. É muito mais profundo. Ganhar almas para ser sábio, meus caros, é nós fazermos o bem. Primeiro para nós mesmos. Primeiro nós temos que ganhar nossa alma. Porque a Bíblia diz, se nós não ganharmos, não se preocuparmos com o nosso, nós fizemos pior que os infiéis. Nós temos que cuidar dos nossos primeiro. Nós que somos sacerdotes, pastores, do nosso próprio rebanho, da nossa própria família, de nós mesmos. Então primeiro tem que ser nós, nossa família, depois os outros. Aí temos, não, eu quero ganhar os outros. Ele começa, procurar a alma dos outros. Eu não quero saber do meu filho, eles não querem. Pô, se os seus filhos não querem, algum erro tem. Então primeiro tem que fazer o bem para si mesmo, depois o seu filho, depois ir. Foi isso que Jesus disse lá no ID. Primeiro vai, tá lá, vamos até ler. Porque as coisas são de degrau em degrau. Não é do jeito que a gente pulando os degraus, né? Olha o que Jesus diz em Marcos. Vamos ler? Já estamos encerrando. Capítulo finalzinho lá de Marcos, tá? O capítulo... vamos ver se nós encontramos aqui. Capítulo 16. Versículo 15 que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Aqui não diz claramente. Mas nesse ide, se você for analisar, eu quero ver se eu encontro aqui o versículo. Possivelmente eu vou encontrar. E já trago. Em Mateus 28 você tem a seguinte narrativa, 28:16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte onde que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos. Está exatamente o versículo-chave que eu queria falar. Atos 1:8, que diz o seguinte. Vamos para metade do versículo, que diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja só, Jesus fala Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque era a capital, era o berço de tudo, do judaísmo, era o centro de Israel. Primeiro em Jerusalém. Então
primeiro nos seus, depois na Judéia, povo de Judá, depois Samaria, Samaria que era considerado inclusive povo gentil, e até os confins da terra. Veja, tem uma sequência. Então, quando a gente recebe a mensagem, olha, você tem que ganhar alma, você fica paranoico. E a religião usa exatamente desse artifício. Eu não vou dizer que todos, mas alguns de má fé, sendo levianos, incutindo na sua cabeça você ganhar alma, porque se você não ganhar alma, você não é nada, você não é de Deus, você não vai para o céu, outra coisa mais. Porque na realidade o que eles querem não é ganhar almas para o reino de Deus, mas sim fazer prosélitos, seguidores daquela religião, daquela dominação. Porque assim fazendo, o sujeito vai virar membro, virando membro ele vai ter que pagar o dízimo, vai dar oferta, vai dar voto, vai trazer rentabilidade, vai trazer renda para a igreja. É isso que eles querem. E você faz isso com trabalho voluntário. Eles não gastam nada contigo. E cada vez vivem no lucro. Família, cúpula, diretoria dessas igrejas. Então a gente é ensinado, através desse versículo, de uma maneira equivocada. E nós vimos na passagem de Jesus, ele dizendo ali, ou os apóstolos dizendo, São Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que necessário primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e o fim da terra. Quer dizer, necessário, se nós devemos ganhar almas para Deus, já que temos que mostrar que somos sábios, ou que somos, se é que somos sábios, ganhamos alma, vamos ganhar os nossos familiares. Primeiro ganhar nós mesmos, depois os familiares, depois os vizinhos, né? Tem uma sequência. Aí tem aquela paranoia, não, porque tem que ganhar, e fico colocando jugo, e colocando os outros no inferno e não olhando para os seus. Você está tudo errado. O que a religião produz? Produz ira, produz cólera, produz dissensão, produz engano, ilusão, produz uma série de malefícios. Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é a Bíblia, não é regulamento interno, não é catecismo de católica, não é nada, é a Bíblia. Fruto do justo é a árvore da vida. Ele fazia o bem, ele produziu os frutos do Espírito Santo. E com isso, ele vai ser sábio, porque naturalmente ele vai ganhar almas. Mas ganhar almas não é almas para ele, para a religião, mas sim ganhar almas para o reino de Deus também, mas no sentido de ganhar elas para coisa boa, trazer elas para ter uma vida diferente, trazer elas para ter uma vida paz, de gozo, zen, bem. Entende? O sujeito que é sábio, ele automaticamente, naturalmente, ele incentiva outras pessoas a ser sábias, porque elas vão se espelhar nele. Nem é necessário às vezes você falar, mas as suas próprias atitudes já vão demonstrar o quanto você é sábio, e quem quer ser sábio vai lhe seguir. Então o sábio ganha alma, porque exatamente ele é sábio. Aí Paulo vai dizer, me fiz de sábio para ganhar os sábios, de tolo para ganhar os tolos, para ganhar para o reino de Deus. Sim, mas também para eles terem uma vida melhor, não para a religião, não para alienar eles, fanatizar, mandar eles dar dízimo, oferta, não, para eles terem a salvação em Cristo Jesus e a partir de então ter uma vida diferente, abençoada, sem nenhum custo, porque de graça recebemos, de graça damos, de graça recebemos a sabedoria, de graça a damos. Então essa paranoia da religião, que se você não ganhar alma, você vai para o inferno. Aí tem aquelas teorias da conspiração. Olha, o sujeito não foi para o inferno porque ele não ganhou alma. Olha, o sujeito isso e aquilo. A Bíblia diz que o homem ganhará o mundo todo, perderá a sua alma, meus caros. O sujeito pode até ganhar alma, né? Pode até fazer bem para as pessoas, pode até conduzir elas a Cristo. Mas se ele não permanecer, se ele não cuidar dele, não cultivar,
a sua terra, para estar fértil, para que o Espírito Santo esteja nela, ele perde. Então o importante, o primordial isso não é egoísmo, isso é zelo, porque a Bíblia diz para nós termos zelo, né? Porque Deus vem pegar um povo especial, zeloso de boas obras. Então nós temos que ser zelosos. O zelo da minha casa me devora. Jesus citou essa passagem, que se eu não me equivoco, de Salmos, quando foi exortar os vendilhões no templo. Então, o contexto de ser sábio com relação às almas é totalmente outro. Eu coloquei o fulaninho lá na igreja, sentado no banco, ouvindo palavra, dando dízimo, dando oferta, ele já está ganho. Eu já ganhei ele. Não, você fez um trabalho de aquilo que se chamaria em publicidade, de marketing, né? Você convenceu através do marketing. Você usou artifícios de persuasão para persuadir essa pessoa para a igreja e não necessariamente para Deus. Pense bem. Às vezes nós, com uma atitude, ganhamos mais almas do que aquelas que nós trazemos forçosamente para uma religião, para uma cultura religiosa. Às vezes a pessoa se alegra conosco e também isso passa por ganhar alma, né? Por haver uma empatia, uma reciprocidade entre você e essa pessoa. Quando você casa, você ganha a alma da sua esposa, porque a alma quer dizer a sede do seu sentimento, ou do nosso sentimento. Se ela foi com a sua cara, você já ganhou ela. É um sentido também de ganhar. E aqui também Salomão está falando disso. Inclusive você ganhar o carisma, né, a credibilidade no comércio, na venda de produtos, ou você ganhar a credibilidade como consumidor. Tudo isso também está englobado na questão do ganhar alma. Então essa psicopatia, eu diria, né, de ter que ganhar a alma, isso aí é manipulação da religião. É fazer você de marionete nas mãos dela. Quer dizer, ela controla tudo e ela usa. Porque não é bem assim. Tem alma para Cristo diferente, muito diferente. E pregar o Evangelho também. Então veja bem. Primeiro você tem que ganhar você tem que fazer a sua parte para você mesmo, para sua família, para os seus vizinhos. Você não necessariamente precisa ganhar a alma, porque até mesmo não é você que ganha. Quem ganha a alma, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. Você faz a sua parte, você prega o Evangelho. E no contexto de ganhar a alma, que Paulo fala, que também é mencionado aqui por Salomão, pode dizer credibilidade, não necessariamente convertimento dessa pessoa a Cristo, também tem isso. Então você tem que enxergar as coisas, desmistificá-las, porque o que a religião fala é antibíblico. A Bíblia não diz em nenhuma parte que aquele que não ganha alma será condenado. A Bíblia diz, muito pelo contrário, que aquele que crê, nós lemos, e for batizado será salvo. É isso que a Bíblia diz. Se nós conseguirmos ganhar essas almas, cumprir o ídolo do Senhor, ok. Mas é para o Senhor, não é para a instituição religiosa. E também se nós formos sábios para ganhar a pessoa, para ser nossa amiga, para ser nossa esposa, ou esposo, ser o nosso camarada, ser o nosso consumidor, ou o nosso vendedor preferido, né? Qualquer coisa também se encaixa. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justo já é punido pelos vacilinhos que ele às vezes comete, imagina o ímpio. Isso é claro, tão claro como o sol, né? Então nós falamos aí praticamente de tudo. Praticamente não, tudo mesmo, né? Do capítulo 11, do 1
ao 31. Ali da mulher, né, formosa, a gente poderia falar tanto das